Namastê! Olá, bem-vindos de volta à prática Silenciar do Aurora Yoga Club. Para a gente iniciar essa prática, comece se posicionando na posição sentada, com a coluna ereta e os olhos fechados. Mas antes de fechar os olhos, você pode sentar-se em Sukhasana, um pé na frente do outro, e use uma almofada ou um bloco de yoga para sentar-se, elevando um pouco o quadril e ficar um pouco mais confortável nessa posição. A prática hoje são poucos movimentos e mais tempo de permanência, por isso coloque-se sempre confortável nas posturas, nunca vá no seu limite máximo para que você consiga permanecer por um tempo maior, ok? Então, agora sim, sente-se, fechando os seus olhos, mantendo a coluna ereta. E aqui a gente começa a chegar na nossa prática, chegar no nosso tapete, observar as sensações do corpo, observar se existem tensões, desconfortos e quem sabe através da exalação você consiga liberar essas tensões, como se pudesse direcionar a exalação para aqueles pontos mais tensos e essas tensões pudessem aos poucos se dissolverem no seu corpo. E à medida que você vai percorrendo o seu corpo através da respiração e relaxando essas tensões, vai também encontrando um novo ritmo respiratório, um pouco mais profundo, um pouco mais lento, desacelerando o seu ritmo. E percebendo alguns espaços internos. Então, à medida que o corpo relaxa, o corpo se assenta no asana e consegue encontrar esse novo espaço de acomodação. Então, quando o corpo se aquietar, se assentar, começa a levar a atenção para a respiração. Perceba como ela acontece. Perceba o ar entrando e saindo pelas narinas. Observe se a temperatura do ar muda na inspiração e na exalação. Talvez consiga perceber o movimento de expansão e contração do corpo ao respirar. E talvez, quem sabe, também consiga sentir o ar internamente no seu corpo, passando pelas narinas, descendo por trás da garganta. E talvez chegando nos pulmões, inundando o seu corpo de ar, nutrindo as células, os tecidos. Então, na exalação, imagine como se todas as toxinas, todas as tensões pudessem ser expulsas do corpo. Então, lentamente abra os seus olhos. A gente vai diretamente para a postura Adho Mukha. Adho Mukha, iniciamos em 4 apoios. Posicione as mãos embaixo dos ombros, os dedos bem afastados. Procure distribuir o peso entre mãos e dedos. E então gire os dedos do pé, com os pés na largura do seu quadril,
e comece a subir o quadril, levando o peso do seu corpo lá para os pés e para as pernas. Se você consegue, vai estender os joelhos e levar os calcanhares em direção ao solo. Se não for possível, você pode flexionar os joelhos, mantendo o calcanhar elevado. O mais importante é manter a coluna reta, ao invés de arredondar, e principalmente levar o peso mais para trás, quadril mais para trás e o peito em direção às coxas. E aqui nós vamos permanecer por alguns instantes. É um tempo mais longo, então procure se colocar confortável. E à medida que sente que o seu corpo ganha espaço, aí sim você começa a talvez experimentar estender um pouco mais os joelhos, empurrar o quadril cada vez mais para trás e para cima, mas não tenha pressa. Sinta primeiro o seu corpo se acomodando no asana. Se você tem uma hiperflexão nas articulações dos cotovelos, procure deixar os cotovelos levemente flexionados. Não deixe que os braços estendam por completo aqui, mas apenas para quem tem a hiperextensão dos cotovelos. Então aqui, se tiver espaço, aprofunde um pouco mais. Estamos chegando no final do tempo do asana. Faça mais algumas respirações. E perceba que a permanência mais longa vai permitir que você encontre novos espaços no corpo. E então, na próxima exalação, desça os joelhos no tapete, acomode-se em 4 apoios. Deixa eu arrumar minha blusa. E então, nós vamos passar o braço direito por dentro e por baixo do tronco, apoiando o ombro e a cabeça lateral do rosto lá no tapete. Enquanto isso, o outro braço vem por cima, ao lado da orelha, apoiando a mão. Então existe uma torção do tronco, mas a gente não perde o alinhamento do quadril. Procure torcer o quanto for possível e estender o braço o quanto for possível. Respire profundo, soltando tensões. Permitindo que o corpo vá se acomodando nessa postura. Perceba o alongamento da linha lateral do seu corpo. Então traga sua mão esquerda, que está em cima da cabeça, em frente ao rosto. Empurre-se novamente para 4 apoios e vamos então trocar o lado. Vai levar o braço esquerdo agora por baixo, apoiando o ombro, apoiando o rosto e em seguida estendendo o outro braço ao lado da orelha, acima da cabeça, apoiando a palma da mão no chão. Talvez aqui você sinta diferenças entre um lado, entre o outro. Apenas observe e vá silenciando. Apenas se colocando no lugar do observador curioso. E então, a mão que está lá em cima começa a se deslocar em frente ao rosto e retorne para a posição de 4 apoios, onde vamos então deslizar as mãos e os braços à frente. Deslize, 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 levando peito e queixo no solo. Se for difícil apoiar o peito, apoie a testa, afundando o peito em direção ao chão. Permaneça nessa posição.
Sinta o alongamento da coluna dorsal, dos braços, ombros. Continue soltando as tensões a cada exalação. E sempre removendo tensões, né? Então, à medida que permanece, o corpo ganha novos espaços e as tensões são dissolvidas. Então, para retornar, comece apoiando a testa, depois venha braço direito, esquerdo e empurre-se em 4 apoios. E agora a gente deita de barriga para baixo. Então, acomode quadril, abdômen e apoie os cotovelos. Cotovelos bem na linha dos ombros. Arrumar minha camiseta para ficar melhor. Bem na linha dos ombros. Antebraços estão paralelos, tá? Paralelos. E as palmas das mãos bem espalmadas. Procure pressionar palmas e dedos. E agora faremos algumas ativações importantes. Começaremos peito do pé no chão, pressiona suavemente. Ativa a patela dos joelhos, tirando os joelhos do solo, ativando as coxas. E então contrai os glúteos e empurrando o pubis no chão. Puxa o umbigo para dentro e por fim, e muito importante, vamos fazer a ativação dos braços, puxando o tapete para trás e estufando o peito à frente. E aqui a importância desse asana está na ativação das costas, fortalecendo a coluna, tanto lá na lombar, quanto lá no meio das escápulas, né, no topo aqui das costas. Então continue ativando ao longo de todo o tempo essa porção, essas ativações que eu sugeri. Vai sentir trabalhar os braços, vai sentir cansar um pouco as pernas, mas a gente permanece com o corpo todo ativo. Respiração profunda, equânime. Encontre um espaço de silenciamento, ainda que o asana, à medida que o tempo vai passando, se torne desafiador. Olhando parece inofensivo, mas ele é desafiador. Respire e mantenha o seu corpo todo ativo. Ombros para baixo, escápulas unidas lá nas costas, chegando quase no fim. Mais um pouco. Então agora desfaça as ativações, traga as mãos ao lado dos ombros, do peito e empurre para Balasana, sentando-se sobre os calcanhares, braços estendem à frente e a testa toca o solo. Aqui também será uma longa permanência, então procure relaxar no asana, aqui sem esforço e sim uma entrega e uma soltura. Se for possível, leve a sua respiração lá para a região das costas. Quando inspira, a coluna se alonga, as costas se expandem. E quando exala, relaxa completamente.
Então, faça uma inspiração profunda e exale todo o ar aqui ainda na posição. Então, na inspiração seguinte, comece a elevar o seu tronco, voltando para a posição de joelhos com o tronco ereto. E agora, então, vamos sentar no tapete de pernas de borboleta. Então, vamos juntar os pés e os joelhos para fora. Aproxima o quanto for possível os calcanhares do quadril. E aqui começa a movimentar um pouco os joelhos para cima e para baixo. Eu quero que você leve o foco dessa postura para o giro do quadril para frente e a coluna reta, ao invés de ficar assim arredondada. Então, quando for sentar, você pode inclusive usar uma almofada para ajudar a elevar um pouco o quadril e facilitar esse alongamento da coluna. A gente ainda está no tempo do asana, então continue aqui movimentando os joelhos, mas se tiver sido suficiente para você essa movimentação, comece então a levar os joelhos mais para baixo e o tronco levemente à frente. E aqui vamos permanecer por mais alguns instantes. Você pode segurar nos pés ou você pode também abrir as solas para cima, enquanto gira o peito do pé para baixo e os joelhos afastam. Então, faça uma última exalação, retorne o tronco ao centro e vamos estender as pernas. Também, se necessário, utilize uma almofada aqui nos glúteos para elevar e manter sua coluna reta. Se for possível, os joelhos ficam estendidos, a ponta do pé para cima. Se não for possível, você pode fazer uma pequena flexão no joelho, mantendo os pés para cima e inclinar o tronco à frente. O mais importante é que você não comece a postura arredondando as costas e tentando levar as mãos nos pés. E sim, pense em alongar a coluna e inclinar a partir do quadril o tronco à frente. Esse é o movimento correto. E então aqui, permaneça na sua variação, respirando. Vai ser um tempo mais longo também, então sem pressa, para aprofundar no asana, para que você consiga permanecer todo o tempo de duração previsto. É claro que você pode relaxar os ombros e automaticamente a coluna vai flexionar um pouco. O que eu não quero é que você já venha de cara com esse arredondamento, tá bem? Então aqui permanecemos. O tempo já está contando. À medida que permanece, procure o relaxamento de toda a cadeia posterior do seu corpo, incluindo testa, cabeça, cervical, coluna, coluna lombar, glúteos, posterior das coxas, panturrilhas e até a sola dos pés. E agora a gente silencia por alguns instantes, desfrutando das sensações do asana.
se for possível, aprofunde um pouco mais para os últimos instantes. Então, na próxima inspiração, primeiro alongue a coluna olhando à frente, e então retorne. Vamos apenas compensar aqui, deitando de barriga para cima e abraçando um pouquinho os joelhos no peito, para compensar esse movimento de flexão do tronco à frente. E então apoie os pés no solo, afaste os braços para as laterais. Faça mais uma pausa aqui, permitindo que a lombar vá ganhando o espaço dela, ou seja, vai criando esse vão entre lombar e solo. É possível que você sinta uma pressão nessa região por conta da flexão do tronco à frente de forma prolongada. Então é normal ficar levemente dolorido, uma pressão na região da lombar. Então aqui agora a gente gira para o lado direito e vamos novamente sentar, procurando uma posição confortável, coluna ereta. Vou usar o meu bloco. Nós vamos para um respiratório. A gente vai para respiração intercalada, Nadi Shodhana. Para isso a gente usa este mudra, levando o indicador e médio no centro da palma e utilizando o polegar e o anelar da mão direita para movimentar o ar entre as narinas. Então a gente vai fechar uma e depois fechar a outra, fazendo com que o ar circule de uma narina para a outra. Então, mantenha a sua mão assim e pouse sobre a coxa, mantenha a coluna ereta e respire aqui por alguns instantes. Encontre o seu ritmo respiratório. Enquanto respira, escute as minhas instruções. Hoje nós vamos inspirar numa proporção de 1 para 1 para 2. Isso significa que vamos inspirar em um determinado tempo, sustentar os pulmões cheios no mesmo tempo da inspiração e exalar no dobro de tempo da inspiração e da retenção. Então, se inspira em 4 tempos, vai reter o ar com os pulmões cheios em 4 tempos e soltar o ar em 8 tempos, isso intercalando as narinas. Então, por exemplo, inspiro pela direita. Então, por exemplo, inspiro pela esquerda, retenho e exalo pela direita. Então, inspiro pela direita, retenho e exalo pela esquerda. Isso é um ciclo, certo? A gente vai juntos, então eu vou iniciar com a proporção 4 segundos, 4 de retenção e 8 de exalação. Se ficar muito intenso ou muito fácil para você, adapte ao seu tempo, ao seu ritmo, ok? Então, iniciamos. Exala todo o ar pelas narinas. Inspira pela narina esquerda. 4, 3, 2 e 1. Retém. 4, 3, 2 e 1. E solta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Inspira. 4, 3, 2 e 1. Retém. 4, 3, 2 e 1. Exala. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 e 1. Inspira, 4, 3, 2 e 1. Retém, 4, 3, 2 e 1. Exala, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Inspira, 4, 3, 2 e 1. Retém, 4, 3, 2 e 1. E solta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Continua. Próxima vez que você exalar pela narina esquerda, finaliza, levando a mão sobre o joelho e respirando por ambas as narinas. E aqui permaneça os próximos instantes em total silêncio e totalmente imóvel, percebendo os pensamentos que surgem e permitindo que eles vão embora sem se envolver nesses pensamentos. É como se estivesse assistindo a um filme na sua tela mental e apenas observasse com
curiosidade, cada pensamento, cada sensação, cada emoção, sem julgamento, sem envolvimento. E assim permanecemos.
e aproxima suas palmas em frente ao peito. Faz um agradecimento pela prática. Leva esse estado de presença e atenção para os seus cômputos,